Olá pessoas, meu nome é Leandro e bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é o terceiro de uma série que eu comecei aqui recentemente, onde eu falo sobre a luz e a sombra dos signos. Esse vídeo especialmente eu vou falar do signo de Escorpião, que é um signo fantástico, muito mal compreendido e tem uma energia muito interessante, um arquétipo muito bacana. Tudo na vida tem duas polaridades. Essa é uma das leis universais, a dipolaridade. Então, quando você pensa no signo de Escorpião, por exemplo, nós podemos analisar aqueles pontos que não são tão bons e aqueles pontos que são luminosos, digamos assim. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês as qualidades e os defeitos do signo de Escorpião. Lembrando que defeito também é potencialidade. A missão que nós temos aqui é justamente de transmutar esses defeitos e se tornar luz pura, né? Vai demorar um pouco, né? Porque ainda somos seres imperfeitos, mas a ideia é essa, trazer essa sombra para a luz e trabalhar aos pouquinhos. Ter conhecimento já é o primeiro passo para que as coisas comecem a mudar. Então, após a vinheta, eu falo sobre isso. Quando nós falamos de Escorpião, isso gera um certo fascínio nas pessoas e também um certo medo. Porque é um signo poderoso, mas fica aquela coisa, né? Aquela aura de mistério. A gente nunca sabe o que esperar. Escorpião, de fato, é um signo muito intenso e falar de Escorpião nunca é leve porque não é um signo leve. É um signo que trata de questões muito profundas, como, por exemplo, a morte, né? A transmutação, os sentimentos mais intensos, aquela face podre que as pessoas tentam esconder, mas o escorpiano capta na hora. Muita gente diz que o signo de Escorpião é o mais forte do zodíaco, mas em que sentido se dá essa força? Quando nós pensamos em Áries, por exemplo, Áries é um signo muito forte, mas a força de Áries ela é física e a força de Escorpião é psíquica. É um signo que tem uma mente, que tem um psiquismo extremamente forte e muito penetrante e muito, sabe, intenso. São pessoas que têm um poder mental absurdo. Tanto é que é muito fácil você encontrar pessoas de Escorpião que têm uma espiritualidade muito forte. Fazendo uma distinção completa à religião, porque são coisas bem diferentes, mas a espiritualidade, esse sexto sentido, nasce assim, 100% nos escorpianos. Os escorpianos têm esse quê a mais, essa característica de captar com muita intensidade as coisas. É interessante falar de Escorpião porque quando nós falamos em polaridade, estamos falando de duas faces da mesma moeda, né? E Escorpião em si já carrega essa coisa do ou é 8 ou 80. São pessoas que ou elas gostam muito ou elas desgostam muito. Então às vezes é um pouco difícil, né, para os escorpianos talvez chegar num equilíbrio, porque tem uma tendência a ir para um extremo ou para outro. O caminho do meio é um desafio e algo que tem que ser trabalhado de fato. São pessoas que realmente desde pequenininhas já têm aquele contato muito grande com o seu interior e com o interior das pessoas. E muitas vezes falta um manejo, falta uma maturidade, uma experiência para poder lidar com isso. Isso pode fazer com que o escorpiano sofra muito por essa sensibilidade muito aflorada. Escorpião tem disso, né? Ele olha para a pessoa, ele observa e ele sabe se a pessoa está sendo verdadeira, se ela está sendo falsa, se ela está sendo dissimulada. Escorpião tem isso de captar na hora o que acontece ali. Então é difícil enganar o escorpiano, bem delicado, e se eu fosse você não tentava, porque ele vai identificar e se for uma relação, né, mais próxima entre vocês, dificilmente ele vai confiar em você de novo, porque ele vai se questionar, por que essa pessoa está mentindo para mim? Qual o motivo? Para eles isso é muito ruim porque quebra a confiança e construir a confiança é algo demorado que o escorpiano preza muito. O signo de Escorpião é extremamente magnético, ele tem um poder pessoal muito grande, são pessoas muito intuitivas, são pessoas que têm uma autoconfiança muito grande nelas mesmas, elas têm um misticismo, né? Essa aura de espiritualidade muito forte e são pessoas muito poderosas, elas desejam muito o poder. O poder de qualquer esfera, material, psicológico, mental, né? Um poder espiritual também, são pessoas que tudo que tem poder, que é forte, que é intenso, elas têm um interesse muito grande. Por isso que os mistérios, né, a investigação, aquelas coisas que estão por debaixo do tapete, o escorpiano geralmente tem um interesse muito grande. Porque existe ali algo que não quer ser desvendado, né? Existe um poder oculto ali embaixo. Então o escorpiano gosta muito desse tipo de assunto, dessa abordagem. Eles podem trabalhar em grandes corporações, grandes empresas
e ganhar bastante dinheiro, inclusive, porque o escorpião ele tem uma capacidade de liderança muito grande, de motivar as pessoas. Sem dúvida é o signo mais motivador, sabe? É aquele que quando ele está empolgado, ele nem sente que está gastando energia e ele se motiva tanto, ele se anima tanto que ele acaba mobilizando outras pessoas. E é aquele líder assim, aquela pessoa, depende do nível, né, evolutivo, mas aquele escorpiano que é mais antigo, que já teve muitas encarnações, quando ele encarna escorpiano, ele trabalha questões mais positivas. Então aquele líder assim, curto, ele fala com poucas palavras e é acertado. Não é grosso, ele tem um tato, mas é direto, muito direto. E para quem sabe ler, um pingo é letra. Um diferencial muito grande do signo de escorpião, que coloca ele assim, bem diferente dos outros signos do zodíaco, os outros 11 signos do zodíaco, é esse entendimento do ritmo das coisas. São pessoas que elas sabem que tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. São pessoas que têm a consciência desde sempre de que existe a morte, que elas vão morrer, que é finito, pelo menos a nossa experiência aqui na carne. Isso é interessante porque os outros signos, eles não agem dessa forma. A gente sabe que a gente vai morrer, isso é um fato, né? Ninguém escapa da morte, mas a gente lida como se fôssemos imortais, como se fôssemos eternos, né? A gente vai fazendo coisas, acumulando e agindo de certa forma, como se fôssemos ficar aí, ó, por milhares e milhares de anos. O escorpião não. Escorpianos são pessoas que têm essa consciência e por conta disso eles são mais conscientes e eles agem de forma mais coerente. E também por conta disso são pessoas extremamente generosas. Eu não vou levar nada, para que eu vou ficar amarrando miséria? Não tem sentido. É o signo mais generoso de todos e essa é uma das qualidades eu acho mais benéficas do signo de escorpião. Mais do que leão, mais do que os outros signos. Escorpião entende que como é tudo passageiro, não tem por que ficar segurando, né? É melhor compartilhar com outras pessoas. Em outras palavras, são pessoas muito doadoras, elas se doam bastante. Quando elas gostam de uma pessoa, quando elas sentem uma simpatia ali, uma energia bacana, elas vão fazer de tudo para poder ajudar. São ótimos amigos, ótimos companheiros, porque eles de fato se doam pelas pessoas. Mas também eles esperam um mínimo ali, né, de troca. Porque afinal você não pode dar demais e não receber nada, né? Tem que ter um equilíbrio. Quando você dá demais e não recebe, não é uma relação muito positiva. Mas de qualquer forma, o escorpiano ele doa muito quando ele ama. São pessoas muito carismáticas, conseguem mobilizar multidões de pessoas. É um signo que fala de grupos, sabe? É um signo que fala de massa de gente. Justamente porque ele tem esse magnetismo, ele atrai para perto dele pessoas que, enfim, depende do objetivo dele, né, do que ele está pensando, daquilo que ele deseja, ele consegue motivar essas pessoas. É um signo diferente de peixes e de câncer, apesar de ser de água, porque é uma água fixa, tem um direcionamento. Por isso que os escorpianos, quando eles estão numa fase positiva, eles são muito objetivos, eles focam naquilo que eles querem e eles são muito planejadores. Não é dado a rompantes de emoção. Por dentro é um oceano revolto, mas por fora tem essa imagem de autocontrole justamente para dar uma freada. Porque se o escorpiano resolver expressar tudo aquilo que ele está sentindo, nossa senhora! Pessoas que têm escorpião forte no mapa, como eu já disse para vocês, não caem em mentiras. Muito difícil. São pessoas que elas têm um sexto sentido e o radar apita quando tem alguma dissimulação, quando tem alguma mentira no ar. Então, geralmente, profissões que envolvam esse tipo de investigação do outro, detetives, pessoas que trabalham com saúde mental, como, por exemplo, psicólogos, né, psicanalistas, psiquiatras, polícia também, né, investigação, qualquer coisa ali que lide com a estratégia, que lide com a investigação. Mas por que existe isso? O que existe por detrás disso? Qual que é o podre por detrás disso? Qual que é o trauma? Tem um interesse muito grande do escorpiano por trabalhar em banco, por instituições grandes. Depende muito do resto do mapa, mas geralmente são pessoas que têm essa energia até de grandiosidade para trabalhar, né? E conseguem também criar uma liderança, estabelecer uma liderança, porque elas naturalmente já trazem essa voz ativa e as pessoas naturalmente a seguem também. Escorpião, ele tem uma certa liberdade sexual mesmo, ele experimenta, é um signo que tem uma energia sexual muito forte neles. Lembrando que a energia sexual ela não é só para sexo, né, gente? A energia sexual é a energia da criação. Tem o lado sexual, obviamente, que o escorpião não nega, só que eu penso que quando está nessa esfera muito sexualizada demais, a gente está tendendo para um lado sombra do signo e não o lado luz dele. Tudo em excesso é uma regra básica. Tudo em excesso
é ruim. De vez em quando é bom chutar o pau da barraca e cometer um excesso e falar, tipo, nossa, não é legal. Para uma experiência própria, empírica mesmo, de você estar experimentando ali. Mas nunca é legal ficar sempre nesse extremo. Então, pessoas que estão muito ligadas na energia do sexo, porque sexo é poder também, e Escorpião adora poder. Aí eu te falo, é um signo magnético, é um signo que tem um olhar penetrante, é um signo que tem uma abordagem profunda, é um signo que tem um sex appeal. Como que resiste ao fucking escorpiano? A fucking escorpiana. Fica difícil, né, gente? Enfim, vou nem falar muito sobre esse assunto não, porque dá vontade, né, minha filha? Dá vontade, dá mais nessa quarentena, não pode ter os contatos físicos que o escorpiano gosta, né? Vamos deixar pra lá, porque senão a gente vai ficar aqui na vontade. Vamos falar agora da face sombra do signo de Escorpião, porque é um signo, sim, que quando ele resolve estar nas trevas, ele tá na treva real. São pessoas que às vezes podem não deixar muito claro aquilo que elas sentem, sabe? Pode ter um certo conflito, uma certa névoa, uma coisa meio assim, que não está muito claro, ele não deixa muito claro os seus sentimentos. Nem aquilo que ele deseja, nem aquilo que ele pensa. Então fica aquela comunicação meio, sabe? Você não sabe o que está acontecendo, a que pé que está aquela relação. Isso não é nem um pouco positivo, porque o escorpião ele não consegue expressar às vezes quando ele precisa deixar claro alguma coisa. Um ponto bem negativo do signo do escorpião em desequilíbrio são os jogos emocionais. E isso, ao longo do tempo, pode ser bem desgastante, pode ser bem prejudicial, tanto para o escorpiano quanto para a pessoa que ele está se relacionando. São pessoas que, de forma geral, são muito verdadeiras. Mas, nessa face desarmônica, elas podem pecar pela omissão. Elas podem não mentir, mas elas podem justamente deixar de contar fatos extremamente importantes sobre alguma coisa. Para mim, um ponto que é mais delicado para os escorpianos é justamente a relação deles com o poder. Escorpião é um signo que gosta de ter poder, é um signo que gosta de ter poder mental, psicológico, enfim. Gosta de ter poder material, gosta de ter poder espiritual. São pessoas que elas se interessam muito por isso e quando está numa face desarmônica, podem pecar pelo excesso. Então elas querem ter poder material, elas ficam muito ambiciosas, elas querem tudo para elas querem poder também controlar outras pessoas, né? Escorpiano já tem essa coisa de ser magnético. Ele pode trabalhar a esfera da manipulação. Ele manipula pessoas para um objetivo que ele quer. São o quê? Espíritos mais jovens. Porque espíritos mais velhos, que já encarnaram, são pessoas que quando vêm no signo de Escorpião, elas trabalham esferas mais positivas. E também, como eu já disse para vocês, o sexo é uma forma de poder. Essa energia que circula, né, essa energia sexual do escorpiano, ela é muito intensa, mas que nem eu falei para vocês. Para mim, o escorpiano, de uma forma geral, são pessoas que elas buscam conexões profundas. Como que um signo tão intenso, forte, ele vai querer se envolver com qualquer pessoa, sendo que ele tem um sexto sentido muito grande para saber se a pessoa vale a pena ou não? Ele tem dificuldade de confiar também nas pessoas, tem um pé atrás porque ele conhece a maldade humana. Como que ele pode ficar com qualquer pessoa? Não faz muito sentido para mim. Então, assim, essa relação sexual desvairada, né, promíscua, que muita gente fala do escorpiano, para mim faz parte do desequilíbrio. Então, se você conhecer um escorpiano que está nessa faixa, você pode perceber que tem algo ali que não está muito harmônico. O escorpiano, quando ele está ali amado na pessoa, muitas vezes ele se apaixona, que é uma intensidade muito grande, né? E a paixão é aquela coisa avassaladora. E eles podem ser controladores. É aquela coisa assim, você tá lá tranquilo, né? Tá aqui o escorpiano do seu lado, seu namorado. Ele está olhando pro céu, pensando em nada. O escorpiano vem e fala, o que você tá pensando? Aí você fala, nada, tô pensando em nada. Não, tá pensando sim. O ser humano não para de pensar, o que você tá pensando? E aí quer desbravar, quer tentar controlar e entender o que você está pensando, quer controlar até o seu pensamento, né? Um espaço extremamente íntimo que você tem na sua mente. Então o escorpiano nessa fase negativa, ele pode ser muito controlador, muito passional, muito possessivo também. Lembrando que é o signo oposto e complementar ao de touro, né? Então é um eixo da posse. E esse poder também ele pode ir muito para o campo psíquico, né? E também para o campo espiritual. São pessoas que geralmente têm uma mediunidade muito forte, elas podem utilizar essa mediunidade para ganho próprio, pessoal, de controle. Ele pode utilizar da sua fé, ele pode utilizar da sua fragilidade ali, porque o escorpiano detesta a fragilidade, né? Ele não suporta a fragilidade. É um signo muito firme, aguenta o tranco de tudo.
mas nesse aspecto desarmônico, são pessoas que podem manipular muito as outras mesmo. Vocês perceberam que o signo de Escorpião é muito intenso, muito forte. E para o bem ou para o mal, são pessoas que elas podem tanto fazer grandes coisas positivas, quanto também serem extremamente nefastas quando elas querem também. É verdade que o escorpiano é vingativo? É verdade que o escorpiano não esquece uma ofensa? É verdade que o escorpiano planeja friamente a derrota do inimigo? São questões assim que as pessoas sempre perguntam de escorpião. Andei estudando um pouco sobre o assunto e eu cheguei a uma conclusão interessante, que os escorpianos, na verdade, eles têm um senso de justiça muito forte, sabe? E eles cobram, quase como se fossem senhores do karma, assim, sabe? São pessoas que elas assumem a responsabilidade pelos seus atos. Se elas fazem uma coisa, elas assumem. Então eu acho que a forma de lidar com essa situação varia muito de acordo com o nível evolutivo da pessoa. Penso que os escorpianos mais evoluídos, por já terem conhecimento de como funciona o mundo e as leis universais, eles vão deixar isso para a lei do karma, vão deixar isso para a lei da causa e efeito. Aquilo que você planta, você colhe. Se tal pessoa fez alguma coisa que você não gostou, vacilou contigo, pode ficar esperando que a lei do karma é implacável, ela vem. Se não for nessa encarnação, é na próxima, mas em algum momento ela chega. Agora, tem os escorpianos com menos sabedoria, digamos assim, menos experiência de vida, de encarnação, eles podem assumir essa face que a gente já conhece, né? Que é a da vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Agora é a vez de vocês, escorpianos, participarem mais ativamente desse vídeo. Eu sempre gosto de falar de escorpião, porque para mim é uma energia muito legal. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô me sentindo diferente, inclusive, para poder gravar esse vídeo. Eu tô sentindo que eu tô mais focado, que é muita energia de escorpião mesmo. É tipo muito crítico, muito direto, e ele vai e planeja e não deixa o externo avacalhar ali o propósito dele. Mas enfim, eu queria que vocês, escorpianos, participassem desse vídeo comentando aqui embaixo um lado luz e um lado sombra que vocês consideram ter na personalidade de vocês. Antes desse vídeo terminar, eu quero dar para vocês um presente especial, exclusivo, que é um e-book onde fala sobre a luz e a sombra de todos os signos. Sabe o que eu falei nesse vídeo agora de escorpião? Pois é, nesse e-book tem um pouquinho sobre cada um dos outros 11 signos. Então você pode ler e estudar a sua lua, ascendente, enfim, todos os outros aspectos do seu mapa. Combinado? É só clicar aqui embaixo no descritivo, vai ter um link, você vai lá e faz o download gratuitamente e aproveita. O vídeo fica por aqui e eu queria agradecer a vocês, escorpianos, por ficarem até agora aqui comigo, ouvindo esse tanto de coisas sobre vocês. Obrigado pela confiança, gostaria que vocês também curtissem esse vídeo, compartilhassem ele com amigos escorpianos, enfim, pessoas do signo de escorpião. Não se esqueça de se inscrever no meu canal também, porque aí eu posso compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Combinado? Então até a próxima. Tchau!